o golpe de 64, né, a gente vivia a época da Guerra Fria, e foi muito em cima do anticomunismo e também de denúncias que eles faziam, que era um negócio que atingia muito a classe média, que era a questão da corrupção, né? E aí, nesse discurso, amplos setores da sociedade civil, inclusive, apoiou o golpe de 64. Por isso, se define a ditadura como ditadura civil-militar, né? E o primeiro debate que ocorreu em 64 era que se tinha sido uma revolução ou tinha sido um golpe ou uma quartelada. Os militares colocavam que teria havido uma revolução. E aí tinha um grande historiador, Caio Prado Júnior, né, e que fazia a definição dizendo que não, que se tratou de um golpe, porque a revolução significa transformação, significa que você modifica as estruturas da sociedade. E no caso de um golpe, não tinha participação popular, era a questão muito mais de uma força militar que impunha e quebrava a ordem constitucional, destituindo pessoas legitimamente eleitas pela vontade popular. E o golpe de 64, houve várias prisões, né, de governadores, o Seixas Dória, aqui em Pernambuco, do Miguel Arraes de Alencar, e nesse dia houve uma manifestação de solidariedade ao governador que estava sendo deposto, e nessa manifestação pacífica, promovido por estudantes e trabalhadores, mas basicamente por estudantes, e foram metralhados, né, de frente do Instituto, do antigo prédio da Sudene, na Dantas Barreto, que depois foi o INSS, né, hoje está desativado. E naquela ocasião foram mortos, né, 2 estudantes. O Ivan da Rocha Aguiar, que era estudante de engenharia, havia sido aprovado recentemente no concurso de engenharia, e Jonas José de Albuquerque Barros, que era estudante secundarista do Colégio Estadual de Pernambuco. Eu estava presente nessa manifestação, era estudante do Nóbrega, fui para a escola, não houve aula, e eu me dirigi para o Palácio, cheguei até o Santa Isabel, depois fui afastado, junto com outros estudantes que lá se encontravam, para o Tribunal de Justiça, e daí terminou bem mais adiante, quando houve o confronto por volta das 15h30, em que foram mortos esses 2 estudantes. No dia seguinte, eu participei do sepultamento dos estudantes no cemitério de Santa Amaro, havia muita polícia, e foi o primeiro contato que eu tive com a repressão. Foi justamente essas 2 mortes, né, desses 2 estudantes, que são os 2 primeiros heróis da resistência à ditadura. O golpe de 64, houve também uma outra polêmica. Os militares diziam que foi 31 de março e não queria que o golpe fosse colocado como 1º de abril, que era o dia da mentira, né? As torturas iniciou logo no dia seguinte, no dia 1º de abril. O Gregório Bezerra foi arrastado na rua por Coronel Villoque, né, em praça pública, em Casa Forte, através de puxado por um jipe, e isso causou uma grande indignação. Inclusive, essa cena macabra foi exposta na televisão à época, e a censura veio depois, e houve várias prisões, várias denúncias de torturas começou a ocorrer. Inclusive, a própria ditadura à época designou, em face de várias denúncias, uma comissão para apurar se havia ou não torturas, embora que eles tinham conhecimento que havia, mas era para dar uma justificação à sociedade, dizendo que não ocorria as torturas. Mas as pessoas denunciaram, né, que havia as pessoas que estavam presas, e
Isso logo após o golpe de 64. Aí os estudantes se reorganizaram, foi o primeiro setor da sociedade a se organizar e de combater a ditadura, né? Foram os estudantes. Depois, alguns trabalhadores começaram a se estruturar, e os trabalhadores do campo também. As ligas camponesas foi violentamente reprimida, né? Suas lideranças foram presas, muitas foram mortas, né? Porque as mortes que ocorreram no campo muitas vezes não estão nas estatísticas, porque são camufladas como morte de conflitos de terra e não em função da repressão política. Isso ficou muito evidente na Comissão da Verdade, que o número de indígenas e de camponeses mortos na época da ditadura é um número muito maior do que se possa mensurar. Nessa época, em 66, o Fernando, que era meu irmão mais novo, quinto de uma prole de 10, o Fernando era secundarista e participou de uma manifestação em 67, na cidade do Recife, né, contra o acordo MEC-USAID, que era um acordo que tinha interferência nos currículos das universidades e Ministério da Educação, junto com os Estados Unidos. E foi quando acabaram os cursos de seriado e começaram os cursos, sem ser primeiro, segundo, terceiro ano, começaram os cursos unificados, e houve também a transferência, nesse período, para a cidade universitária. Somente a Faculdade de Direito foi que permaneceu, através de um mandato de segurança, conseguiu, à época, permanecer, por causa de sua história, sua tradição, na cidade do Recife. O resto foi transferido, né, para a cidade universitária. Nesse período, nessa manifestação, em 67, houve várias prisões. E houve a prisão de Fernando, meu irmão, e de Ramires Marano do Vale. Hoje, ambos são mortos e desaparecidos, né? O Fernando e o Ramires eram adolescentes, então não foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, não foram levados para o quartel, como os outros adultos foram, e foram levados para o juizado de menores, que ficava na Fernando Vieira, hoje onde funciona o juizado da infância e da juventude. E lá Fernando permaneceu por 10 dias, junto com Ramires, preso junto com os adolescentes infratores. Na época em que o Código de Menor, que dava um poder absoluto ao juiz de menores, que podia apreender qualquer adolescente, mesmo que não estivesse cometendo nenhum ato infracional, mas tivesse, pelo menos, que eles chamavam em situação de vadiagem, né? Tivesse na rua engraxando sapato, vendendo alguma coisa ou participando de alguma questão, era apreendido no juizado de menores e lá ficava enquanto o juiz achasse que deveria ficar. E o Fernando permaneceu por 10 dias, né? Houve uma grande manifestação de solidariedade aos estudantes presos, principalmente aos adolescentes, e Fernando foi posto depois de 10 dias em liberdade e saiu como uma grande liderança do movimento estudantil secundarista, ele e Ramires. Eu já estava na Faculdade de Direito, nessa época já era segundo ano, e participando dessa questão veio justamente em 68, né, que houve todo um movimento estudantil de 64 a 68, 13 de dezembro de 68, quando foi editado o Ato Sonal número 5, e que houve um fechamento total, aí intensificou, institucionalizou a tortura como uma política de Estado, de governo. Eu comecei já a advogar, né, em defesa de presos políticos,
E foi justamente quando ocorreu, né, a prisão, sequestro de Fernando, meu irmão, que foi no dia 23 de fevereiro de 1974, juntamente com Eduardo Collier Filho. E foi talvez o lado mais perverso da repressão, que é a questão do desaparecido, né, forçado, na expressão da ONU, né, que chamam de desaparecido forçado, que a gente chama de desaparecidos políticos, que é as pessoas são presas, né, são sequestradas, são torturadas, são mortas e nunca ninguém assume nem a prisão e negam, inclusive, que tenha ocorrido essas prisões. Você tendo toda a certeza e a evidência de que essas pessoas tenham sido presas e estão sendo torturadas. E você passa muito tempo sem materializar a morte. Como foi para você, para sua família, né, ver tantas agressões ainda naquela época? Eu participava do Comitê Brasileiro pela Anistia, CBA, e era terrível. Você está listando o nome de pessoas e cada dia chegava um novo nome, e inclusive chegava muitas vezes não só amigos, como chegava também o seu próprio parente que estava morto, desaparecido. Então você e o contato que você tinha com as famílias. E a grande luta das famílias era justamente as mulheres, né? A luta pela anistia no Brasil, eu acho 90% da luta foi as mulheres, né? As mães e esposas, né? Companheiras, né? Que levaram essa luta às últimas consequências, colocando inclusive em risco a sua própria vida. Mamãe levou a vida dela toda praticamente na época quando ocorreu o desaparecimento de Fernando. Ela devia ter 54 anos por aí, e morreu com 106 anos. Então, ela teve quase 50 anos nessa luta, né? Foi para o exterior, participou das caminhadas lá com as mães das praças de maio, foi para a França, denunciou no exterior, e no Brasil tornou-se, não é, a mãe de todos os presos e desaparecidos políticos. Tornou-se uma figura, né, que foi, inclusive, indicada entre as 1.000 mulheres pelo Prêmio Nobel da Paz, justamente em função do Brasil, eram 56 mulheres, né, e entre elas, ela estava, né, entre essas mulheres, e foi que saudou todas as mulheres por ter sido a mais idosa, né, na época. E ela tornou-se, né, uma figura, e ficou célebre aquela frase: onde está meu filho? Que inclusive é objeto de um livro, de vários vídeos, etc., porque ela terminava todas as cartas que ela fazia a todos os presidentes da República, da ditadura, né, que passaram naquela época de 64 para 74 para cá, e depois os outros que foram eleitos, né, já todos eles, e o próprio Itamar Franco, através do Fernando Lira, questionava a questão do desaparecido, ao Fernando Henrique, ao próprio Lula, a Dilma, todas elas, ela participou, uma sendo homenageada, outras fazendo sempre a cobrança, e a cobrança dela terminava sempre: onde está meu filho? Porque era uma cobrança que ela fazia, e ela faleceu sem saber realmente a versão. Apesar de quando ela estava muito idosa, etc., houve a declaração do Cláudio Guerra, em que teria dito que o Fernando teria sido incinerado na usina de Campos, em Camaíba, né? Camaíba, na usina de Campos. E a gente ficou preocupado, porque ele ia dar uma entrevista na televisão e mamãe ia assistir. E a gente levou uma sobrinha que é médica, etc., para dar uma assistência à mamãe, e ficamos todos os filhos lá para ouvir a entrevista do Guerra e, ao mesmo tempo, preocupada com a situação dela. E quando terminou, o Cláudio Guerra contou a história toda,
Sim, a gente se virou para mim. Mãe, como é que a senhora está se sentindo? Ela disse, estou bem, porque vamos jantar. E que foi que ele disse? Ela disse, você acredita em um torturador? Eu não acredito no que um torturador diz. Então, mesmo o torturador dizendo que teria incinerado Fernando, etc., tal, ela achou que aquela versão não merecia credibilidade, porque estava saindo de um torturador e não merecia nenhuma credibilidade. Então, era uma pessoa muito forte assim, e que ela superou, né, a dor da perda do filho através da denúncia e da luta, né? Tornou-se uma militante dos direitos humanos, né? A tortura é a maior baixeza da humanidade, né? É uma falta, é a pessoa que comete tortura, eu acho que é uma pessoa, não tem nada de humanidade, é um negócio que atenta contra, não a dignidade da pessoa humana, mas atenta contra a própria criatura, né? Porque não sei como a pessoa é capaz de infringir, né, maus tratos, violência, as torturas. E você vê que essa questão veio desde o início dos primórdios da civilização, porque um dos primeiros torturados que tem notícias, e principalmente nós cristãos, é a tortura que Jesus Cristo foi submetido, né? Ele, junto com mais dois acusados, aqui na modernidade, né, eles utilizavam o pau de arara, né? Que, e todas as formas de tortura, né? O afogamento, o pau de arara, a geladeira, e inclusive técnicas de torturas que eram importadas, né, da Guerra da Argélia e mesmo do Departamento de Estado norte-americano, que vinham para cá treinar as pessoas para a prática da tortura. Nós, aqui no Brasil, a tortura sempre existiu, né? Desde a época da escravatura, ainda continua a existir no dia a dia nas delegacias de polícia e nas prisões ilegais, nas mortes aos negros, é uma questão de classe, né? A questão da tortura é o opressor, o poderoso em relação ao oprimido. Eu acho uma das questões importantíssimas é a gente divulgar cada vez mais a Lei 9.455/97. É também divulgar e fazer com que a Constituição seja cumprida, né? E criar uma consciência na população, né, do, do, do que é abominável a prática da tortura, né? Não pode ser uma prática tolerada numa sociedade que se diz civilizada. E aí a gente tem um perigo hoje. A gente tem um presidente da República que defende, que tem como herói o brilhante Ustra. Esse coronel foi talvez o único que foi condenado, né, pela justiça brasileira como reconhecidamente como torturador. E que há inúmeras denúncias e depoimentos de pessoas que foram torturadas e familiares que denunciam que ele foi responsável pela morte de seus entes queridos, outros que presenciaram mesmo ele na prática da tortura, e hoje essa pessoa é considerado como o herói do Bolsonaro. Além disso, quando Bolsonaro era deputado, ele colocou, em relação aos familiares da Guerrilha da Araguaia e a nós mesmo da cidade, que estava querendo procurar identificar os restos mortais de nossos parentes, ele colocou um cachorro mordendo um osso na porta de seu gabinete, dizendo que quem gosta de osso é cachorro. Isso de respeito, né, aos familiares dos mortos desaparecidos. A tortura, a perseguição, a ditadura é um negócio tão absurdo que eu vou abrir um parêntese aqui para você ver a que ponto chega a ditadura. Quando foi aberto os arquivos dos DOPS, nós encontramos espalhado no Brasil todo,
essa questão aqui. Eu e Fernando namorava duas meninas que são hoje a minha esposa e a mãe e a irmã dela, que é a mãe de Felipe, que são dois irmãos com duas irmãs, né? E a gente pegou uma informação confidencial de 19 de junho de 68, né, confidencial, dados conhecidos. Dona Mabília, que era minha sogra, né, já falecida, né, ela diz que é residente à rua tal, número tal, etc., que mãe de duas moças que namoram os estudantes, Marcelo Santa Cruz Oliveira, terceiro ano de Direito, e Fernando Santa Cruz Oliveira, concluindo o curso clássico, filho do médico Dr. Lincoln Santa Cruz Oliveira. Consta que essa senhora vive em desespero, pois disto estudante, francamente de esquerda, vem tentando catequizar suas filhas para o comunismo, que suas filhas já hesitam com o acatamento das ordens maternas, e já foi até desafiada perante as suas filhas, sob a alegação de que ela já sabe que o nosso futuro é esse mesmo. Solicita a veracidade dos fatos, o Manuel de Barro Lima, que era meu endereço, tal, assinado Alvo da Costa Lima, secretário de Segurança Pública, mandando investigar dois namoros de dois jovens, um de 15 anos, a outra de 13, que era Fernando e Ana, e eu tinha 18, 19, e Carol tinha 15. Então, você vê a que ponto chegamos. E quando você pega o dossiê todo, que são mais de 500 páginas, tem coisa até 89, já depois da Constituição de 88, a gente sendo ainda fiscalizado, né? Então, você pega o inquérito de Fernando. No inquérito de Fernando, você vê que Fernando foi morto porque eles estavam querendo saber, isso é um documento oficial da Aeronáutica, onde estava Jair Ferreira de Sá, que era o dirigente nacional de Ação Popular, e que Fernando tinha como chegar a ele. E ele dizia que Fernando era a única pessoa que era capaz de entregar, e Fernando não entregou. E por conta disso, Fernando foi morto, e Eduardo Collier. O livro Onde Está Meu Filho tem uma declaração do Jair, que tempos depois ele não foi preso, veio morrer depois de infarto, mas ele, na época, deu uma declaração contando isso, né, que ele deve a vida dele a Fernando, que Fernando tinha como chegar até ele e não o fez. E tem também a Doralina Rodrigues de Carvalho, que era, hoje é psicóloga, muito famosa em São Paulo, mas na época era vice-presidente da União Nacional Estudante, que era a companheira do Jair, né? E a Doralina, Fernando foi preso no sábado, e tinha um encontro com a Doralina no domingo. Eu fui para o encontro da Doralina, que foi quando eu disse que Fernando tinha sido preso. E ela foi avisar Jair, para Jair sair de casa, porque Fernando tinha, inclusive, o endereço da casa de Jair. E Fernando, quer dizer, por conta disso, o Jair terminou sendo salvo, né? E a própria Doralina. E ela, no livro, ela faz uma homenagem muito bonita a Fernando, diz que colocou o nome do primeiro filho dela, Fernando, em homenagem a Fernando, que foi uma simbólica homenagem que ela fez a quem morreu para que ela vivesse. Então, isso aí, quer dizer, essa história a gente precisa contar para gerações futuras, porque muita gente defende o AI-5, defende a volta da ditadura, mas não sabe o que é que a ditadura faz e o mal que provoca em gerações e gerações, porque sai muita gente que é criada e é formada, né, com medo de participar. Eu me lembro que as pessoas diziam a gente, olha, tenha cuidado para não ocorrer com você o que ocorreu com os filhos de Dr. Lincoln, etc., tal coisa, não participe de política, não participe de coisa nenhuma. Isso, muito tempo depois, ainda as pessoas têm medo de participar. E hoje,
quando há ameaça da volta do AI-5, etc., muita gente fica preocupada com os seus filhos de que possa vir a ocorrer depois a mesma coisa que ocorreu no passado. Então, isso, o prejuízo que há de gerações e gerações é enorme, né? Porque você sufoca toda a questão do pensar, do discutir, do agir, né? Sobre o manto da violência e da perseguição. A gente tem esse dever, né? Eu acho que é uma obrigação, é um compromisso que a gente tem de continuar essa luta, né? Para que a gente possa construir um país melhor e, ao mesmo tempo, sermos dignos, né, daquelas pessoas que deram a vida e fizeram tanto sacrifício para que hoje a gente tenha um pouco de democracia. Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, dar a dimensão exata do sacrifício de que essas pessoas deram em defesa da democracia e da liberdade.